Hello, gente! Boa tarde! Entrei um pouquinho atrasada, porque hoje eu tive um atendimento e se estendeu um pouquinho, mas hoje eu tô aqui com vocês de novo, fazendo perguntas e respostas. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem para a gente ter o nosso momento de perguntas e respostas. Boa tarde, Márcia, Carlinha, Nayara, sejam todas muito bem-vindas. E a gente tem esse momento aqui todas as terças-feiras, né? Meio-dia. Um pouquinho de atraso, mas tá dando tudo certo. A gente vai ter esse momento de perguntas e respostas, né? Onde eu tento trazer para vocês clareza a despeito das dúvidas de vocês. Óbvio, evidente que o que eu trago para vocês são respostas baseadas naquilo que eu tenho como experiência, naquilo que a palavra de Deus fala. Eu compreendo que muitas vezes, estava fazendo um atendimento agora e eu comentando com a pessoa que eu estava atendendo que às vezes as minhas respostas elas têm confrontos, né, e as pessoas ficam muito mexidas, né? Eu vejo que algumas pessoas dizem assim, nossa, Nath, eu tinha até raiva quando você respondia essas coisas daquela forma, mas depois eu compreendia. Faz parte, gente. Às vezes as respostas que vêm do céu, elas não são respostas que trazem conforto pra gente, pelo contrário, elas tiram a gente de uma zona de conforto, por isso que a gente fica incomodada, mas faz parte, né? Faz parte. O Senhor, Ele quer de fato nos conduzir a um nível mais alto. Então, pra gente ir para um nível mais alto na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, a gente vai sim precisar abrir mão de algumas coisas que a gente acha que são verdades absolutas, para a gente ter novos conhecimentos para ir para esse próximo nível, né? Então, eu queria abrir aqui para que vocês pudessem mandar as perguntas. Essa caixinha aqui do lado, onde tem uma bolinha e um ponto de interrogação, é o lugar onde vocês podem estar mandando as perguntas. Vou responder o máximo que eu puder aqui, que eu conseguir, né? Algumas perguntas podem ser repetidas, então eu vou tentar pegar as perguntas que são mais repetidas aqui para que eu possa responder o máximo de pessoas possíveis. E eu quero te indicar que se você mandar perguntas, não mande com muitas caixinhas. Tem gente que faz uma pergunta gigante, que ocupa 2, 3 caixinhas, eu não vou conseguir ler. E também não mandem perguntas aqui nos comentários, porque eu também não consigo ler. Então vamos lá? Tem algumas perguntas aqui na caixinha que eu já quero começar respondendo. Vamos lá. Primeira pergunta. O que fazer quando ele se arrepende da traição, mas não quer se reconciliar com Deus? Então, gente, a traição, a gente precisa compreender que é um pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele não afasta Deus da gente. Vocês estão entendendo? Primeiro porque Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Mas quando nós estamos em pecado, eu não sei vocês, mas toda vida que eu peco, eu me acho meio que indigna de estar na presença de Deus, eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de pedir determinadas coisas, então eu me afasto da presença de Deus, não é Ele que se afasta de mim. E uma das coisas que a gente precisa, eu tenho essa certeza, eu sou a pessoa que eu tenho, o meu maior compromisso com o Beto é levar ele para Deus. Como é que eu levo ele para Deus? Eu levo ele para Deus a partir do meu comportamento. Então, assim, uma das coisas que eu vejo que é um erro muito grande das mulheres é quando elas querem enfiar Deus goela abaixo. Sabe aquela coisa assim que meu marido tem que ter fé, meu marido tem que ser um homem que quando erra, ele tem que ir para Deus. Deixa eu te falar. Homens se relacionam com Deus de forma diferente das mulheres. Nós somos mais emotivas. Na maioria das vezes, né? Porque também tem homens emotivos. Mas na maioria das vezes, nós somos mais emotivas. Então, nós precisamos, às vezes, chorar e se jogar no chão e ter aquela coisa emocional, porque somos mais emotivas. Homens se relacionam com Deus de forma diferente. Às vezes, o homem conversa com Deus dentro do carro, dá uma real ali com Deus, fala com Deus de uma forma diferente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar para os nossos cônjuges o caminho do amor, do arrependimento, do equilíbrio, e isso gerar neles um desejo de se relacionar com Deus a partir disso, né, desse comportamento que a gente tem. Então, a melhor forma é você não acusar, não julgar, não criticar, mas revelar em amor que Deus é o melhor lugar para ele se refugiar a partir de um recomeço, de um abandono de pecado. Então, essa é a minha dica para você. Vamos lá para a próxima pergunta?
Como agir quando o marido se arrepende da traição, demonstra querer voltar para casa, mas não volta? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Normalmente, a traição, ela gera um comportamento meio que de vício. A maioria dos homens, eles antes da traição ou durante a traição, eles geram vício pornográfico, eles geram vício sexual ilícito, eles geram o vício da conquista, se torna mesmo um vício. O que é o vício? É um comportamento ou um uso químico, né? Droga é um vício, um comportamento que gera uma química aqui dentro. Então, o que é que a cocaína faz no corpo? O cara que usa cocaína, ele tem uma explosão de dopamina, que é o prazer, né? A química do prazer. Então, ele não é viciado na cocaína, ele é viciado na química que a cocaína gera, que é a dopamina. Então, o que acontece? Dentre outras, né? Então, o que acontece? O cara que comete o adultério, né, aquela coisa escondida, a mentira, o suspense, a química da coisa escondida, gera químicas de prazer. Então, ele é viciado nessa química. Por isso é que muitas pessoas, elas têm a certeza de que elas querem voltar para casa. Não só homem, tá, gente? Mulheres também que estão nesse pecado. Elas têm a convicção, mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas estão viciadas na química que a traição, que o adultério, que as mentiras geram. Por isso que elas vivem essa guerra. Entende? Então, o que acontece? Você precisa, e aí é onde eu falo que um dos dois precisa pagar o preço. Que preço é esse que se paga? De ter paciência, de ter perseverança, de ter fé, né, de não desistir, porque é fácil? Não, não é. Mas é possível. Vocês entendem? Então, se eu pudesse trazer uma analogia, né, que fizesse um pouco mais de sentido, é como se você precisasse ajudar uma pessoa que é viciada em drogas, né? É fácil a pessoa se livrar das drogas? Não. E as pessoas dizem muito isso. Não, mas droga é diferente. Traição é mau caráter. Não, gente. Caráter. O significado de caráter você pode ir no dicionário e no Google. Dicionário de caráter é um conjunto de comportamentos éticos e sociais. E um que é o mau caráter é quando você quebra um protocolo de um comportamento ético. Então, quem usa droga, quem bebe, quem trai, quem mente, todos os comportamentos antiéticos mostram que você tem um caráter distorcido. Então a gente precisa entender que a gente precisa ajudar muito mais as pessoas a construir um caráter ético, social, correto, né, do que julgar o outro dizendo que ele é mau caráter e que não tem jeito. Vamos lá? Próxima pergunta. Como lidar com as pessoas e as famílias, né, falando mal da decisão de lutar pelo casamento? Gente, é comum isso acontecer. Por quê? Porque quando houve a traição, quando houve o adultério, gerou dor. Dor. Quem suporta ver a pessoa que a gente ama sofrer? Ninguém suporta. Concorda? Eu não suporto ver meus filhos sofrendo, eu não suporto ver meus pais sofrendo, eu não suporto ver meus irmãos sofrendo, eu não suporto, gente, porque a gente ama, a gente não quer ver a pessoa passando mal. Então, esse comportamento da sua família tá certo, porque eles amam você, então eles não querem ver você sofrer novamente o que você sofreu ali atrás. O que é que você precisa fazer? Você precisa se calar um pouco mais, falar menos. Nesse período de reconciliação, você pode se afastar um pouco mais da família, respeitando e amando eles. E você precisa mostrar para eles que vai ser diferente. A partir de quem? De você. Então você vai ser mais comedida nos seus comentários, você vai ter um comportamento mais tranquilo, né? Você vai mostrar o contrário. E essa reconstrução do que você vai ver no seu casamento é que vai trazer paz para os seus familiares e para os seus amigos de que a decisão que você tomou foi mais assertiva. Agora, se você agir o contrário, vai cada vez mais testificar que eles estavam certos e você que estava errada. Próxima pergunta.
Opa, não deu certo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Nath, como lidar com os medos e as angústias durante o processo? Vamos lá para discernir primeiro essas duas palavras. Medo, o que significa medo? Medo significa ausência de fé. Toda vida você tem medo de algo quando você olha para o futuro, você imagina que haverão problemas e que você não se sente habilitada para resolver aqueles problemas. O que é que gera em você? Medo. Ausência de fé. Por quê? Porque fé é a convicção do que você não vê. É a certeza do que você não vê. E você só tem fé quando você compreende quem Deus é. Então, quando você começa a entender quem Deus é, você entende que Ele tem um controle de todas as coisas. E nada acontece com a sua vida, nada acessa a sua vida sem que haja uma permissão e que haja um propósito bom. Mesmo as coisas ruins. Então, quando eu estou em Deus, eu não tenho medo. Eu tenho fé de que até as coisas ruins vão cooperar para o meu bem. Então, isso faz com que o medo seja neutralizado. A angústia, né, é como se fosse o fruto do medo. Então, eu começo a ficar angustiada porque o medo me assola e aquela angústia começa a gerar dentro de mim. Qual é o antídoto do medo e da angústia? Fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, o que é que neutraliza o medo e a angústia? É a fé. Então, a palavra de Deus fala que a gente não deve andar ansiosa por coisa alguma. Antes, todos os nossos medos e ansiedades devem ser conhecidos por Deus através da nossa súplica, da nossa oração, rendendo a Ele a ação de graça. Ou seja, quando a angústia vier, quando a ansiedade vier, quando o medo vier, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso correr para Deus e dizer para Deus, Deus, olha, tudo está acontecendo comigo. Mas eu já quero te agradecer, porque eu sei que se acontecer, vai cooperar para o meu bem. Então eu quero descansar no Senhor. Então, o descanso e a fé, ela é o reflexo de um relacionamento com o céu, de um relacionamento com a palavra. Então, ao invés de você continuar olhando para as coisas da terra, você pode começar a olhar para o céu. E de lá vai vir o socorro, de lá vai vir o refrigério, de lá vai vir o equilíbrio, que é o que você precisa para neutralizar os medos e as angústias. Tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Nath, como devo agir quando vejo meu marido conversando com outras mulheres pelo WhatsApp? Nesse atendimento que eu estava fazendo agora, eu falei uma coisa que eu queria compartilhar com vocês e queria que ficasse muito, muito, muito real. Nós temos o hábito de pedir para Deus para mostrar as coisas. Deus, me mostra. Me mostra se meu marido está me traindo. Me mostra se ele está tendo um caso com alguém. Me mostra se ele está conversando com alguém. Aí Deus vai e te mostra. Qual é o comportamento que eu vejo que as mulheres que se dizem ser de Deus têm quando Deus mostra? Primeiro que elas precisam agradecer porque Deus está respondendo a oração delas. Segundo que, se Deus mostra, Ele não mostra para você separar. Vocês já pensaram nisso? Por quê? Se em Malaquias Deus fala que Ele odeia o divórcio, se Deus fala que que o projeto principal dele aqui na Terra é a família, se Ele fala tudo isso, por que será que Deus mostra o pecado do teu marido? Você já parou para pensar? Sabe por quê? Porque Ele mostra, porque Ele acredita que você é a pessoa ideal para se colocar na brecha do pecado do teu marido. Por quê? Olha só, eu sei que tem muitas pessoas que dizem assim, Nath, isso é um absurdo o que você está falando. Eu sei, gente, que é um absurdo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre anda na contramão do mundo. Sempre. Então eu não estou preocupada, de verdade, se você vai concordar com o que eu vou falar ou não. O que eu quero falar para você é uma verdade
Que pode ser que agora você não concorde ou que você fique chateadíssima, mas se for de Deus para a tua vida, o próprio Espírito vai te convencer disso, não sou eu. Então, vamos partir desse princípio. Então, olha só, eu tive uma experiência com o Beto. Uma vez a gente estava num restaurante, num período que eu estava voltando do casamento, e não se iludam. Nath, o Beto sofre tentação? Sofre, como eu também sofro, como todo mundo sofre tentação, gente. Todo mundo sofre. E eu lembro que uma vez a gente estava num restaurante e chegou uma mulher muito bonita, e ela assim, descaradamente começou a dar em cima do Beto. Descaradamente. O que é que eu fiz? Quando Deus me mostrou o comportamento dela, ela sendo sensual, e ela era muito bonita, ela chamava muita atenção, o que é que eu fiz, gente? Eu me levantei da mesa, discretamente, fui no banheiro. Eu me ajoelhei no banheiro do restaurante e eu comecei a orar. Eu disse assim, Deus, cega o meu marido a despeito da beleza dessa mulher. Deus, que meu marido olhe para essa mulher e ao invés dele ter desejo, ele tenha nojo do comportamento dela. E eu comecei a orar. E eu comecei a declarar. Ou seja, eu me coloquei na brecha contra o pecado. Eu sei que meu marido é homem, gente. Meu marido, ele deseja. Meu marido, ele olha para uma mulher e se a mulher for atraente, ele pode desejar. Ele é homem. Ele ainda não está santo ao ponto de ter sido arrebatado. Então, o que é que eu fiz? Eu me coloquei na brecha. Para quê? Para que meu marido não caísse no pecado. Porque naquele momento, Deus confiou a mim a revelação do pecado. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a orar. E o que é que aconteceu, gente? Naquele mesmo momento, o meu marido se levantou, saiu daquele ambiente e a mulher não conseguiu ficar no restaurante e foi embora. Entendam que se eu sou conduzida pelo céu, o meu comportamento é santo, o meu comportamento não é louca. Eu podia chegar, quebrar o maior pau do mundo com o Beto, podia chegar pra ele e dizer assim, não olhe pra essa mulher, você tá vendo, ela tá dando em cima de você, você tá dando bobeira pra ela. Eu podia ter feito um escândalo. Eu ia ser eficaz? Não. Eu ia blindar minha família? Não. Aliás, é até muito louco isso, porque às vezes o homem nem tá percebendo que a mulher tá dando mole pra ele, e a mulher faz uma confusão e desperta o homem pra aquele pecado. Olha que doido. Então, o que é que eu entendo, gente? Se Deus está permitindo que você veja o seu marido conversando com a mulher no WhatsApp, o que é que você fala? O que é que eu faria no seu lugar? Eu iria lá pro meu quarto e eu ia orar. Deus faz esse telefone cair no chão e quebrar, se espatifar no chão. Deus faz com que ele, se o telefone estiver carregando na tomada, que ele leve um choque. Deus, que essa mulher desapareça, que a internet acabe. Eu ia me colocar na brecha para paralisar aquele pecado. Esse é o meu papel. Eu entendo que esse é meu papel. E por causa disso, que a minha família tem sido blindada. Então, entenda, sabe? Às vezes a gente precisa ser mais ousada a despeito de paralisar o pecado do que empurrar o marido pro pecado. Aí o que as mulheres fazem? Bota o cara para fora de casa, manda ele sair de casa. Ao invés dela blindar a partir daquilo que Deus está mostrando, ela coopera com Satanás, ao invés dela blindar a família dela. Entende? Então, esse seria o meu comportamento. E aí, se faz sentido para você, não sei, mas esse seria o meu comportamento, o meu conselho para você. Vamos para mais uma pergunta. Gente, eu tô tentando pegar aqui perguntas que sejam mais legal para que o máximo de pessoas acessem, né? Nath, estou separada há 2 meses, ele não quer o divórcio e não volta para casa. O que eu faço? Nada. Você não faz nada. Por quê? Porque você também não quer o divórcio. Outra grande burrice que as mulheres cometem. Como elas estão com... Às vezes o marido saiu porque traiu, aí o senso de justiça própria e o orgulho ferido delas faz com que elas tomem a frente, vão atrás de advogado e querem um divórcio. E no fundo elas não querem isso. Então, gente, é besteira. Então, o que é que eu faria no seu lugar? Ele saiu de casa, ele não quer o divórcio. O que é que para você é muito claro? Que a família tem valor para ele, que de fato ele não quer realmente separar, mas ele pode estar num processo aí de encanto,
né? Porque o sexo fora do casamento gera encanto, né? Gera feitiçaria. A palavra de Deus fala isso, né? Lá em Provérbios 6, 7 e 8, Deus deixa muito claro o que é que acontece com o homem quando ele está em adultério. Então, eu no seu lugar faria o que eu fiz. Eu simplesmente virei o holofote para mim, mergulhei profundamente no relacionamento com Deus, deixei a situação do casamento de lado, me fortaleci emocionalmente, me fortaleci espiritualmente, ao ponto de tanto fazer ele voltar como não, eu estava muito plena e feliz comigo mesma. Então eu aproveitei esse tempo para me fortalecer emocionalmente e espiritualmente. Beleza? Vamos para mais uma pergunta. Ó, gente, eu já falei pra vocês, eu tô vendo aqui gente mandando 14 mensagens em caixas diferentes, eu não consigo ler. Como superar tudo o que ele fez para a amante, mas nunca fez comigo? Primeiro eu quero lhe perguntar o seguinte, como é que você sabe de todas essas informações do que ele fez? Primeiro ponto, né? Isso a gente já precisa começar a repensar. Porque eu entendo que uma mulher que fica indo atrás do que o marido tá fazendo, criando Instagram, Facebook fake para bisbilhotar a vida da amante do marido, eu quero dizer que você é muito burra, né? Vamos começar dizendo logo isso assim de forma muito clara, para você entender, porque você é burra. Por quê? Porque você imagina, eu vou descrever para vocês, vou fazer um paralelo, né? Jesus ensinava sempre através de parábolas, então eu vou fazer um paralelo aqui com vocês. É como se você hoje levasse uma queda, abrisse uma ferida desse tamanho da sua perna, e toda vida que a ferida começa a parar de sangrar, você pega uma espátula e raspa em cima da sua ferida. É inteligente fazer isso, gente? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então eu vejo que muitas mulheres fazem isso. As suas almas estão dilaceradas já com a traição. E aí você vai lá atrás de informações que te detonam mais ainda. Eu acho isso burrice. Então, eu fui uma das mulheres que quando o Beto começou com a vida paralela, a primeira coisa que eu fiz foi sair das redes sociais. Primeira coisa. Porque se eu sabia que eu não tinha controle de não ver o que ele estava fazendo, eu preferi sair das redes sociais. Então, eu saí, né? Porque era Orkut, né, gente? Eu saí de Orkut, eu saí de... como é? Aquele Messenger, sei lá, aquele... Saí. Por quê? Porque eu precisava me poupar, gente. Eu precisava me poupar. Então, eu não ia atrás dessas informações. Então, eu quero te dizer que se você está indo atrás das informações, seja inteligente e pare de ir atrás das informações. Segundo que, se ele fez por ela e não fez por mim, eu não ia trazer isso como um peso, mas eu ia trazer isso como uma responsabilidade. Eu ia parar para me analisar. Cara, quem eu fui? Por que ele não fez por mim? O que de errado eu fiz? E aí eu ia fazer as minhas correções, porque eu não mudo ninguém. Eu não mudo meu marido, eu não mudo meu passado, eu não faço nada disso. Mas eu posso construir um futuro diferente a partir do que eu sou hoje. Então, eu ia fazer minhas correções. Gente, foi isso que eu fiz. Eu não fui atrás de ver o que o Beto estava fazendo, mas eu fui ver o que eu fiz de errado que me levou a um casamento fracassado. Por quê? Porque se eu não mudasse, eu ia casar de novo, ia fracassar de novo, ia casar de novo, ia fracassar de novo, ia colecionar separações e divórcios. Então, eu pararia para fazer essa minha análise e as minhas mudanças, tá? Vamos para a última pergunta. Tan, tararam, tan, tan, tan. Deixa eu ver se tem uma pergunta bem boa aqui. Vamos para essa pergunta, porque eu acho que ela é muito comum para muitas mulheres. Meu marido saiu de casa e ele está se reaproximando. Como eu devo agir? A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. Você só deve também se aproximar se você estiver curada emocionalmente. Se você ainda estiver cheia de mágoas, cheia de raivas, cheia de rancores e os pensamentos da traição não saem da sua mente, não se aproxime porque você não tem condição de restaurar o seu casamento. Busque a sua cura completa primeiro.
Primeiro ponto. Segundo ponto, Nath, eu tô curada. Literalmente, eu não sinto mais dor. Quando eu lembro da traição, eu só lembro. Eu não choro, eu não sofro, eu não tenho medo. Então, eu acho que eu tô habilitada para voltar ao casamento. Ok. O que é que você vai fazer? Vai voltar ao primeiro amor. Como tudo começou antes de você casar? Vocês eram namorados, se curtiam, se respeitavam, você se arrumava e ficava linda para encontrar com ele, você só tinha palavras boas, não era assim no começo? E foi isso que te levou à condução do casamento, porque no namoro era muito bom. Então você volta às primeiras práticas, então você volta a namorar. No namoro você não criticava, você não julgava, você não cobrava, você esperou o dia que ele te pediu em casamento, não foi assim? Então, volta a ser namorada. Volta às primeiras práticas, né? Acalma a tua ansiedade, entende? Vai com tranquilidade. E aí vocês vão devagarzinho reconstruindo o teu casamento, né? O casamento começa com um namoro, então começa namorando. E aí no momento oportuno vocês voltam ao casamento. Né? Eu tenho certeza que você não cobrou o dia do casamento, eu tenho certeza que você não ficou cobrando qual era o dia que ele te dá a aliança, eu tenho certeza que você não ficou dando pressão nele para ele ir para casa ficar com você, não. Você deixou as coisas indo com tranquilidade sendo construídas. Então faz a mesma coisa. Volta e faz como no princípio de todas as coisas. Tá bom? Gente, é isso. Perguntas e respostas com a Nath todas as terças-feiras aqui na horinha do almoço. Muito bom estar com vocês aqui. Eu espero ter ajudado o máximo de pessoas possíveis, né, com as perguntas e as respostas. Eu tenho certeza que algumas respostas podem lhe inquietar, mas não se preocupa não, porque se for de Deus, o próprio Espírito vai te convencer das perguntas e respostas aqui, tá bom? Um beijo grande para vocês. Quinta-feira temos Momentos Verdades com a Nath, onde eu chamo ao vivo algumas pessoas para atender aqui. Eu espero que você seja sorteada na nossa quinta-feira, tá bom? Um beijo e nos vemos quinta-feira. Tchau!